Novo Testamento, lição de número 34. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Para mim é uma alegria indizível poder estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com a Palavra. Em nosso programa fazemos um estudo introdutório de toda a Bíblia, observando um livro de cada vez. Estamos iniciando o estudo dos 27 livros do Novo Testamento. Já vimos os 4 evangelhos e começamos a estudar o livro de Atos. Quero chamar a sua atenção para o livro de Atos, o livro histórico sobre a primeira geração da igreja. Vimos que o título, Atos dos Apóstolos, não foi dado por seu autor. Mencionamos inclusive outros títulos que talvez fossem mais apropriados do que este, criado por um grupo de tradutores. O título Atos do Espírito Santo talvez fosse uma escolha melhor, você não acha? Ou então, Atos do Cristo Ressurreto, já que os atos do povo e dos apóstolos foram todos feitos pelo Espírito Santo e pelo poder do Cristo ressuscitado agindo através deles. Há ainda outro título possível para o livro de Atos, Padrões do Pentecostes. Eu gosto desse título porque este livro tem tudo a ver com o Pentecostes. No último programa vimos a relação do Pentecostes com o propósito da igreja. Esse propósito era a grande comissão, tema que encerrou os 4 evangelhos e que iniciou o livro de Atos. Esse assunto começou a ser tratado no 2º capítulo com o Pentecostes e continuou por todo o livro de Atos. Guarde bem isso. Este Pentecostes foi irradiando de um ponto para outros maiores, como uma pedrinha que, quando jogada na água, inicia a formação de outros círculos. Os outros Pentecostes no livro de Atos estão sempre relacionados à disseminação do Evangelho ou com a implementação da grande comissão. Qual é a grande comissão? Vão e façam discípulos. Comecem por Jerusalém e depois vão para a Judéia e Samaria e para todas as nações até que vocês tenham feito discípulos em todo o mundo. O dia do Pentecostes ficou marcado como o dia em que eles começaram a fazer discípulos em Jerusalém. Depois eles foram para Samaria e houve outro Pentecostes. Quando eles penetraram no mundo gentil, no capítulo 10 de Atos, houve outro. Quando Pedro foi para a casa de Cornélio, o oficial romano, houve outro Pentecostes. No capítulo 19, quando eles foram para Éfeso, na Ásia, e começaram a alcançar partes mais distantes do mundo, houve mais um Pentecostes. Sempre que o Evangelho é pregado, é necessária uma intervenção divina. Quando o Evangelho chegou na Europa, capítulo 16 de Atos, observamos que houve uma intervenção divina. Paulo também foi marcado pelo chamado para a Macedônia, ou visão macedônica. No capítulo 8, essa intervenção é marcada pela perseguição, que, além de servir como uma poda na igreja, também a levou para outros círculos mais amplos, fazendo-a obedecer à grande comissão. O capítulo 8 de Atos registra o Pentecostes em Samaria. Os capítulos 10, 16 e 19 registram outros Pentecostes. Esses são chamados padrões do Pentecostes, ou o Pentecostes perpétuo. Mantenha estes Pentecostes em vista no seu estudo do livro de Atos. No último programa vimos alguns padrões que surgiram no nascimento e crescimento da igreja. Vimos no capítulo 6 que existe uma distinção entre os dons práticos e os pastorais. As pessoas que tinham os dons pastorais, as Marias, disseram para as que tinham os dons práticos, as Martas: vocês cuidam da administração da igreja e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Este padrão surgiu no capítulo 6 e no capítulo 7. Estevão, um dos diáconos, cruzou a linha do dom prático para o espiritual e tornou-se um grande pregador.
Observamos a mesma coisa no capítulo 8. Outro diácono chamado Filipe também cruzou a linha do dom pastoral e se tornou um grande evangelista em Samaria. Sempre que estivermos estudando um texto histórico da Bíblia, quer no Novo ou no Velho Testamento, devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo nos disse. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Encontramos vários exemplos muito bonitos no livro de Atos. Também encontramos advertências e avisos, mas principalmente exemplos. Estevão e a pregação que lhe custou a vida, certamente é um desses grandes exemplos. Aparentemente, ele era um homem de negócios e por isso se adequou muito bem ao serviço de administração da igreja. Também observamos que ele passou da área prática e administrativa para a pastoral, o que sugere que ele foi aprovado na área prática e que depois prosseguiu para o ministério e para os dons pastorais. As Escrituras nos ensinam um princípio muito importante referente à liderança. Vamos esperar que eles sejam provados. Mas como é que se prova um líder, hein? Ele foi provado na área prática, em atividades como recepção de visitantes, coordenação do sistema de som, estacionamento da igreja, esse tipo de coisa. E se a pessoa se mostra fiel e responsável nessas questões tão corriqueiras, pode ser então que outros dons sejam reconhecidos e que essa pessoa passe para a área dos dons pastorais. Por isso, pode ser que Estevão tenha primeiro se mostrado fiel como diácono e depois tenha passado para a área pastoral. O padrão de dom de Estevão é, sem dúvida alguma, pentecostal. Gosto de usar esta palavra. Acho que a palavra pentecostal é uma palavra bonita. Ela traz implícito que a pessoa é espiritual, com os poderes do Espírito sobre o seu ministério. O Espírito Santo, como já vimos, trabalha em nós. E a prova disso é o chamado fruto do Espírito. Mas também existe o trabalho do Espírito sobre nós, sua unção capacitadora, que está associada com o ministério dos dons espirituais. É claro que Estevão foi um homem pentecostal. A prova disso está no sermão que ele pregou com o poder e a unção do Espírito Santo. No capítulo 7, vemos que Estevão se tornou um grande pregador. Seu sermão foi longo de quase 60 versículos. É fascinante ser pregador da palavra de Deus. Faz 40 anos que estou tentando aprender mais sobre o fenômeno da pregação. Às vezes pode ser assustador. Pregar não é simplesmente uma questão de conhecimento de hermenêutica, da ciência de extrair sermões da Bíblia. Nem é uma questão de saber se expressar. Para pregar é necessário ter o dom espiritual. E se a pregação não for feita com a unção do Espírito Santo, não é uma pregação verdadeira, como no Novo Testamento, como o Novo Testamento descreve. Uma pregação pentecostal é o único tipo de pregação apresentada no Novo Testamento. A pregação de Estevão é fascinante. Ele fez um apanhado dos 39 livros do Velho Testamento num único sermão. No estudo que fazemos no Encontro com a Palavra, foram necessários 180 programas de 15 minutos cada para trazer uma introdução do Velho Testamento. Você que tem acompanhado esse estudo sabe como me empenhei para cobrir todas as informações dos 39 livros do Velho Testamento. Mas Estevão sintetizou esplendidamente as Escrituras num único sermão. Ele conseguiu resumir de maneira concisa e clara, abordando as questões principais num único sermão. Eu precisei de 180 sermões de 15 minutos cada para resumir o Velho Testamento. E Estevão precisou apenas de um sermão de mais ou menos 20 minutos para fazer a mesma coisa. Ele começou seu sermão com Abraão, mencionou Isaac e Jacó, falou sobre o ministério de José, abordou também o ministério de Moisés, Josué, Davi e Salomão, até o cativeiro babilônico. Em apenas um sermão, ele relatou toda a história dos hebreus. O propósito do sermão de Estevão não era evangelístico, apesar de, como veremos, ter dado muitos frutos. Estevão quis dizer aos líderes religiosos que eles tinham rejeitado a graça, o amor e a salvação de Deus. Que eles tinham rejeitado tudo de bom que Deus tinha preparado para eles. O ápice dessa rejeição foi a rejeição do Messias. Era isso que aqueles líderes estavam fazendo naquele momento. Eles estavam prontos para apedrejar Estevão por causa da sua pregação sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Estevão finalizou sua pregação falando sobre o Êxodo.
Ele pregou àquelas pessoas que o êxodo, o livramento do Egito, tinha sido talvez o maior milagre da história do Velho Testamento e simbolizava a salvação. O êxodo envolveu o ministério do homem de Deus mais importante da história dos hebreus, Moisés. Estevão conta que Moisés tinha passado 40 anos no palácio de Faraó e depois tinha sido chamado por Deus num arbusto incandescente. Moisés foi comissionado para ser o libertador, o instrumento que traria a libertação do povo de Deus da terra do Egito. A Páscoa dos judeus é uma lembrança importante dessa libertação, assim como a nossa Santa Ceia ou Eucaristia também surgiu como lembrança da nossa libertação. A essência da revelação judaico-cristã da verdade está inserida no Êxodo. Junto com a libertação, Moisés recebeu a lei de Deus registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia e sintetizada nos 10 mandamentos. Conforme Estevão contava e relembrava ao povo toda a história dos hebreus, ele batia na mesma tecla. Vocês rejeitaram Moisés e a salvação que Deus trouxe através do Êxodo. Vocês queriam voltar para o Egito. Construíram um bezerro de ouro e queriam que ele fosse à frente de vocês de volta para o Egito, como se estivesse dizendo para os pagãos que adoravam o bezerro: esse é o Deus que nos libertou. Vocês rejeitaram a salvação de Deus, rejeitaram a lei de Deus e a de Moisés, que veio na forma das tábuas da lei, enviadas do monte, mas vocês disseram que não eram dignos da lei de Deus. Esse foi o objetivo de Estevão. Ele concluiu dizendo: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. É fácil imaginar qual foi a reação ao sermão de Estevão. A Bíblia relata que foi assim. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão conheceu a Deus e a Jesus. Ele os viu. Eu trocaria de lugar com Estevão se fosse para ter a visão de Deus e de Cristo que ele teve. Eu trocaria porque, afinal de contas, é para isso que vale viver. Você só começa a viver depois que conhece Deus e Jesus Cristo. Isso sim é vida. Conhecer Deus e Jesus Cristo como Estevão conheceu. Por isso não lamente por ele. Estevão morreu conforme Deus o conduziu, orando pelo perdão daqueles que estavam tirando sua vida. Foi no apedrejamento de Estevão que tomamos contato pela primeira vez com o maior cristão e profeta de todos os tempos. Que lugar esquisito para se conhecer alguém, não? Mas Estevão passou tudo aquilo porque a graça de Deus estava com ele. Envolvido no seu martírio, havia outro homem que escreveria metade do Novo Testamento, o grande missionário da história da igreja, o maior professor e pregador que já existiu. Ele estava segurando a capa daqueles que apedrejaram Estevão até a morte. De acordo com a lei judaica, a testemunha de um crime era tão culpada quanto aquele que cometia. Se você aceita a pena de morte, pense nisso um minuto. Você acha que seria certo uma pessoa receber a pena de morte porque testemunhou um crime? Você ligaria a cadeira elétrica para que essa pessoa morresse? Ou puxaria a corda para que fosse enforcada? Você se disporia a enforcar ou eletrocutar alguém? O que você acha da pena de morte? A lei judaica era a favor da pena de morte e a testemunha tinha que mostrar sua aprovação em relação ao que estava acontecendo. Por isso, Saulo de Tarso, que era membro do Sinédrio e um cidadão romano, mostrou que estava de acordo com a execução de Estevão quando segurou as capas daqueles que, de fato, o estavam assassinando. Ele estava se fazendo tão culpado quanto aqueles que estavam apedrejando Estevão. É interessante notar que o sermão de Estevão produziu frutos. Aliás, toda a pregação do livro de Atos era ungida.
Era uma pregação bíblica que coloca Cristo como centro de tudo. Você pode até se perguntar por que a pregação de Estevão foi tão frutífera assim. No capítulo 22 de Atos, o apóstolo Paulo fez menção ao fato de ter presenciado a morte de Estevão. É claro que a morte e o modo como ele morreu tiveram um grande impacto na vida de Saulo de Tarso. No capítulo 9, lemos sobre sua conversão, sobre a mudança do seu nome. Muitos estudiosos acreditam que presenciar a morte de Estevão causou um tremendo impacto em Saulo e teve um papel importante na sua conversão. Estevão morreu e não viu os frutos do seu sermão. Ele nem imaginava que seu sermão e a sua morte contribuiriam para a conversão de Saulo de Tarso. Ele morreu sem imaginar que tantas pessoas seriam levadas a Cristo e salvas através de Saulo de Tarso. Estevão não imaginou que tantas igrejas seriam formadas e que o ministério de Paulo, que levaria o Evangelho para todo o mundo, seria um dos frutos de sua vida e de seu ministério. Sem dúvida nenhuma, o ministério e a morte de Estevão tiveram forte influência na vida de Saulo. Uma vez ouvi a história de um homem que tinha a unção para pregar a palavra de Deus. Ele acreditava que recebia a palavra diretamente de Deus e, quando pregava, não bastava falar umas palavrinhas e pronto. Ele tinha que falar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Um dia, ele teve que pregar numa igrejinha e tinha certeza que Deus tinha colocado no seu coração uma mensagem para os homens daquela igreja. Ele finalizaria o sermão e faria um convite e um apelo para a salvação. Isso aconteceu na Inglaterra. Tinha sido difícil para o pastor chegar à igreja porque tinha nevado muito. Quando ele chegou lá, não tinha quase ninguém, apenas mulheres, mas nenhum homem. O pastor tinha certeza que a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração para pregar naquela noite é para que os homens assumissem um compromisso com Deus. A mensagem era que Deus precisava de homens para servi-lo. Mesmo não tendo nenhum homem sentado nos bancos da igreja, aquele pastor não teve a direção do Espírito Santo para mudar a mensagem. O Espírito Santo parecia simplesmente dizer, pregue a mensagem que eu te dei. E assim, obedecendo à voz do Espírito, ele fez sua pregação como que se o templo estivesse cheio de homens. Ele fez inclusive um apelo no final. Pelo que eu saiba, ninguém se manifestou. Mas lá atrás, longe dos olhos de todos, estava um jovenzinho chamado David Livingstone, o organista escalado para tocar naquele culto. Quando ouviu a mensagem, ele se converteu e entregou seu coração a Jesus Cristo. Depois ele foi para a África e se tornou um dos maiores missionários que já pregaram naquele continente. Ele fundou missões para a África e por causa dele milhares e milhares de africanos estão no céu hoje, porque um pregador foi obediente à orientação do Espírito Santo e pregou o sermão feito para homens e fez um convite para um homem, numa reunião em que ele achava só havia mulheres. Apesar do pregador nem ter tomado conhecimento da presença daquele rapazinho franzino tocando órgão, escondido lá atrás, foi aquele rapazinho que entregou o coração para Cristo naquela manhã. O sermão tinha dado frutos e o pregador nem sabia. Aconteceu a mesma coisa com o sermão de Estevão. Até onde ele pôde perceber, os únicos frutos que seu sermão tinha gerado eram aquelas pedras caindo sobre ele. Ele tinha pregado em obediência a Deus. Ele morreu pensando que sua morte era a consequência do seu sermão. Ele estava disposto a entregar sua vida por causa daquele sermão sobre Jesus Cristo. Deus colocou no seu coração fazer aquela pregação, mesmo que isso lhe custasse a vida. Lendo todo o livro de Atos, percebemos como o sermão de Estevão foi frutífero. Aquele homem que apareceu brevemente no final do capítulo 7 e no início do capítulo 8 de Atos, liderou uma grande onda de perseguição contra os cristãos. Essa perseguição varreu toda a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A próxima menção de Saulo de Tarso, no livro de Atos,
mostra que ele se tornara um perseguidor dos cristãos. O capítulo 9 revela que ele estava indo para a Síria, ansioso para levar mais cristãos à morte. Ele não queria que os cristãos voltassem simplesmente presos para Jerusalém. Quando ele ouviu que havia cristãos na cidade de Damasco, providenciou mandados de prisão e foi à caça daqueles cristãos para levá-los à morte. Mas, a caminho da Síria, na estrada de Damasco, ele teve um contato direto com Jesus Cristo ressuscitado e de maneira miraculosa converteu-se. Bem, ou esse homem foi o maior milagre do Novo Testamento depois dos Evangelhos, ou foi uma grande farsa, um grande mentiroso. Vamos ter que decidir qual será a nossa opinião sobre ele, não é? Ele mesmo, nas suas cartas, principalmente na carta aos Gálatas, capítulo 1, conta que depois de sua conversão a Cristo na estrada de Damasco, houve um grande parêntese até o início do seu ministério de pregação. Paulo conta no primeiro capítulo de Gálatas que logo depois da sua conversão ele foi para a Arábia. Os estudiosos não têm certeza e discordam quanto à precisão do tempo que ele passou na Arábia. Uns falam que foram 3 anos, outros 4, outros 14 anos. Sabemos que foram no mínimo 3 anos. Paulo passou 3 anos com o Cristo ressuscitado nos desertos da Arábia. Segundo seu próprio relato, Cristo lhe ensinou tudo o que ele escreveu nessas cartas, que compõem metade do Novo Testamento. Paulo conta que depois de 14 anos ele foi para Jerusalém pela primeira vez em sua vida e encontrou os outros apóstolos. Eu sempre me perguntei o que Paulo fez para convencer os outros apóstolos de que era tão cristão quanto eles, ou até mais. De um jeito ou de outro, Paulo os convenceu de que ele tinha passado 3 anos com Jesus, assim como os outros apóstolos. É claro que Paulo lhes contou coisas sobre Jesus que só alguém que estivesse estado com ele poderia saber. Depois de lhes contar tudo isso, eles disseram: tudo bem, você vai pregar para o mundo gentil, para os não-judeus, e nós, para os judeus. Parece que foi essa a instrução que Deus lhes deu. Acho tudo isso muito intrigante. Eu não teria feito desse jeito. Paulo era um rabino e tinha todas as credenciais para pregar para os judeus. Ele conhecia todo o Velho Testamento. Era um mestre reconhecido entre os judeus. Eu teria enviado para pregar para os rabinos e enviado os pescadores analfabetos como Pedro, Tiago e João para os gentios. Mas Deus não faz como a gente faria. John Wesley, um homem com todos os diplomas e cheio de reconhecimento, foi pregar nas minas de carvão de Wales. Dwight Moody, que não era tão estudado assim, inclusive com pouco domínio de gramática, foi pregar para os doutores de Oxford e Cambridge. Mas, quando pregou a palavra de Deus no Reino Unido, milhares de doutores e nobres lotaram suas reuniões. Parece que Deus tem prazer em usar gente comum para fazer coisas extraordinárias. Deus mandou um rabino convertido pregar para bárbaros gentios e apóstolos analfabetos para pregar para os rabinos. Muito bem, agora você decide o que acha de Paulo. Se ele foi o maior milagre do Novo Testamento depois dos Evangelhos ou um grande mentiroso. O que você acha? O mesmo Deus que transformou o perseguidor de cristãos, Saulo de Tarso, no grande apóstolo Paulo, pode mudar a sua vida. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.